A gente continua celebrando esse Dia Internacional da Mulher, trazendo um exemplo de empreendedorismo feminino. A história dessa menina de 28 anos é impressionante. Ela começou como estagiária, 12 anos de experiência com clientes e hoje ela é sócia-diretora de uma empresa de software. Lila Azevedo. Bom dia, Lila. Bem-vinda à Band News FM. Feliz Dia Internacional da Mulher para você. Muito obrigada. Feliz dia para nossos ouvintes, para Claudinha, já dei pessoalmente, dei um abraço aqui. Feliz Dia da Mulher para você também, para todas as nossas ouvintes. Eu já disse umas 10 vezes, mas vou continuar dizendo até o final do programa. Hoje vale dizer o dia vale mesmo. dizer. Dizer todos os dias, mas hoje é um dia muito importante para isso, né? Deixa eu perguntar, eu vou fazer uma pergunta bem provocação, Lila, para começar. Começa. Você levou, vamos considerar aqui 12 anos de estagiária até sócia-diretora. Logicamente não foi um caminho fácil. Nunca. Bem difícil. A pergunta que é uma provocação aqui. Se você tivesse sido homem, seria mais rápido? Seria mais... Ou mais fácil? Seria bem mais fácil. Né? Eu estava confidencializando aqui, né, nos bastidores. Na minha primeira liderança, eu fui fazer reuniões individuais com o time, e meu time era todo masculino. Então, eu era muito nova, tinha chegado na empresa já fazia algum tempo, era estagiária, e me foi passado o desafio de iniciar uma liderança. E meu time não comprava a minha liderança. Eles não aceitavam que eu tenha capacidade para liderar. E esse time, pessoal estava na empresa há mais tempo do que você? Estava tempo parecido, né? O tempo já era parecido. Sua liderança era subestimada, vamos dizer assim. Muito subestimada. Ao ponto de um dos colaboradores chegar para mim e dizer, eu não lhe aceito e só fico na empresa até dezembro. Então, acho que dificilmente isso seria dito para um homem em uma posição masculina, né? Uma liderança masculina. O que aconteceu? Fiz o que tinha que ser feito, né? Eu gosto muito de falar, vamos fazer o que tem que ser feito. Mas a mulher, o esforço é muito maior. O tanto de eu precisava provar para eu mesma que eu era capaz de assumir aquela liderança, que eu era capaz, que eu ia fazer diferente naquele setor. Então, vamos lá, muito estudo, muito processo. E eu adoro estudar. Que bom que eu gosto de estudar. Que bom que eu gosto de coisas novas. Que bom que eu gosto de melhorar processos. Isso é excelente. Me ajudou. Mas tem gente que desiste no meio dessa trajetória. Tem muita gente que no meio dessa jornada não aguenta. É difícil. Você prova para você tem que provar para o time, você tem que provar para a diretoria, você tem que provar. É uma jornada muito árdua. E o tempo todinho você está se provando o seu conhecimento. Será que realmente eu consigo? Será que realmente eu dou conta? Será que realmente essa função é para mim? Cacá, se a gente for ao pé da letra, hoje em dia ainda existem poucas mulheres na liderança. Em empresas de tecnologia, esse dado ele ainda é mais baixo, né? Talvez por falta de estímulo. Que aí a importância de eu estar aqui hoje, a gente bater esse papo, para estar estimulando outras pessoas, outras mulheres, e que tudo é possível. Eu estava assistindo um podcast de Cristina Junqueira, não sei se vocês conhecem, mas ela é a fundadora, a co-founder do Nubank. Uhum. E a mulher é sensacional. Ela viajava para defender a ideia do negócio dela com 7 meses de gravidez. Por quê? Porque ela precisava provar que ela era capaz, que ela tinha conhecimento, que ela tinha capital intelectual, que ela tinha know-how, que é a experiência mesmo, de conseguir investidores para o seu negócio. Então você imagina ela se deslocando para outros países para conseguir validar a sua ideia, porque talvez sem ela, sem a expertise dela, não seria possível. E hoje a Nubank é esse polo grandão que a gente conhece hoje em dia, né? Lila, sobre o conhecimento, por exemplo, no ramo de software, a gente vai para a faculdade, estuda e aprende. Isso é alguma coisa que é mais factível, mais possível, mais simples, vamos dizer assim. Agora, tem um outro aprendizado que esse nem sempre é dado na academia e que é preciso se adquirir culturalmente também. Não é estimulado na mulher essa capacidade de liderar, né, de gerenciar a crise, enfim, de coordenar, de gerir. Perfeito. Então, como é que você, estagiária, você conseguiu desenvolver essa capacidade? Porque era a sua sobrevivência, né? Sim. Isso que determinaria a sua continuidade nesse segmento. Mas como é que, naquele momento, você, diante de todas as dificuldades, da insegurança que é normal quando você está começando, como é que você conseguiu virar essa chave? Eu fui a segunda estagiária da empresa, Claudinha. E eu sou muito inconformista. Eu gosto de fazer coisas diferentes. Eu gosto de
identificar o que é que pode ser feito de melhor e trabalhar para que isso aconteça. Então, eu como estagiária, eu me metia muito nos processos. Eu falava muito de gestão. Eu arrumava muito mais trabalho para mim. E que para mim era excelente porque eu ganhava experiência. Isso foi sendo visto e bem visto. Hoje, lá na empresa, a liderança feminina ela ultrapassa a masculina. É a empresa de tecnologia que tem mais 60% de percentual de liderança mulheres. Você acha que você deu uma contribuição para mudar isso? Sim, sim. Acho que quando a gente começa a ver o meio, né, e as pessoas tão capazes à nossa volta, a gente começa a não mais... Acho que as pessoas começam a não mais comparar e não achar que o homem seria o ideal para aquela função. Né? Eu estou ao redor de pessoas incríveis, de mulheres sensacionais, que a todo momento tiveram suas batalhas. É tecnologia. Quem trabalha na área, quem estudou na área, vê que na própria faculdade você já sente uma diferença absurda, porque é um público muito masculino. Então, você conseguir superar esses desafios e chegar aonde você está hoje é desafiador, mas é prazeroso. E que bom que hoje a gente consegue contribuir. Hoje lá na empresa a gente é referência, é case. Várias outras empresas vão conhecer nosso modelo de negócio, vão ouvir a liderança feminina falando. Mas aí, respondendo sua pergunta, não é fácil. É construção, é meter a cara, é você tampar o ouvido para o ambiente externo, para os falatórios externos e não duvidar da sua capacidade. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é potencial sem atitude não significa nada. Ô Lila, você, lá no começo da nossa conversa, você disse que teve uma pessoa que virou para você e disse assim, não, eu não lhe aceito na gestão, só fico até dezembro, etc. Tal. E aí você precisou fazer um processo, passar por um processo de você com você mesmo. Sim. De provar para si, mais do que para as outras pessoas, e se preparar para poder ser aceita como gestora. Qual foi o momento, qual foi o ponto-chave, qual foi a situação que você percebeu e disse, opa, cheguei onde eu quero? Pronto. Ainda não cheguei onde eu quero. Porque a gente tem que estar... Eu me cobro muito e estar em evolução constante. Então, esse também é mais um peso feminino. Não, mas eu falo cheguei onde eu quero na questão da aceitação. Pronto. 2 meses depois, esse colaborador me chamou para conversar. E eu faço reuniões individuais, mensalmente, né? Com o time, até para ver engajamento, resultado, dar o estímulo necessário para a sua performance. E nessa conversa com ele, ele disse que eu mudei a vida profissional dele positivamente. E ele se desculpou e disse, Lila, hoje eu entendo a sua posição aqui dentro. Não tinha como ser diferente, tinha que ser você. E eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Né? Então, assim, que bom. Então, esse foi o momento da virada de chave. Esse foi o momento em que todo aquele esforço valeu a pena e eu consegui dar aquela relaxada, aquela respirada. Mas para chegar aí, Cacá, eu tive que mexer muito com processos. Eu tive que provar que os processos eram necessários, que as mudanças que eu estava fazendo naquele momento eram cruciais para a melhoria do time, para a performance do time e melhoria da empresa. É muito difícil. Eu acho que tudo que exige mudança, tudo que for para mudar, gera impacto. Imagina, hoje vocês estão aqui, vocês estão acostumados a fazer dessa forma. Se vocês sabem que existe uma maneira melhor e vocês têm abertura para fazer melhor, que vai melhorar até a qualidade de vida de vocês, excelente. Mas quem não tem esse conhecimento acha que é um trabalho a mais, acha que é uma coisa a mais para se fazer. Então, o tamanho das provas que você tem que construir para fazer com que o outro acredite, tão quanto você, que aquela função é melhor, que aquela situação vai ter um melhor desempenho, é absurda. Então, minha virada de chave foi com 2 meses, depois que eu assumi a liderança. Mas, para chegar nesses 2 meses, eu tive que mudar muita coisa. Inclusive, mindset, a mentalidade de algumas pessoas que estavam ali dentro. Hoje já é mais comum que exista cursos, formações para lideranças femininas, né? Sim, hoje tem bastante, né? E hoje nós temos muitas mulheres que a gente pode buscar inspiração, que era mais difícil antigamente, né? Alguns anos atrás já era mais difícil, não se falava tanto. Hoje você já consegue enxergar várias mulheres como totais referências. Luiz Helena Trajano, Cristina Junqueira, tem Rachel Maia também, que ela é maravilhosa. Então, a gente consegue citar várias autoras de livros, pessoas que têm total conhecimento e são as pessoas que têm a liderança enraizada, que você escuta as pessoas falando e você consegue tirar vários cases disso. Então, acho que hoje está mais
tá mais fácil. A internet, as mídias sociais, elas facilitaram bastante isso também, né? E a luta das mulheres, Muito. né? Não, Ela chegando totalmente. aos cargos e se viu que existe um nicho. Né? Exatamente. Que as mulheres. Eu acho que culturalmente os homens são muito estimulados a liderar, mas as Sim. mulheres nem sempre. Né? Perfeito, E exatamente. aí, quando elas foram galgando esses postos de destaque, precisavam ter mais um arcabouço de informações, de comportamentos para Pois é. exercê-los. Para vocês terem noção, eu trouxe aqui um dado bem interessante. Nos Estados Unidos, esse dado é recente, ele é do ano passado. 44% das startups, que são empresas novas, não tem nenhuma mulher na liderança. Então, assim, a gente tá falando de liderança feminina, você falou vários dados aí, recentes, é tudo muito Datas, né? recente. Datas recentes, de mudanças recentes. Mas hoje em dia ainda existe muito isso. Estados Unidos tem um polo de conhecimento, é conhecido como uma abertura mundial de negócios. E existem mais de 44% das startups que não têm nenhuma liderança feminina. Hoje em dia, ainda existem muitas empresas aqui no Brasil, principalmente na área de negócios, na área de tecnologia e finanças, que a liderança feminina está abaixo de 20%. Né? E dentro de tudo isso, o que é que eu trago para vocês também? Gente, tem vários estudos que mostram que as mulheres em cargos de liderança, elas conseguem aumentar em até 20% a lucratividade das empresas. Que times diversos fazem com que as empresas cresçam e se desenvolvam. Que ter uma mulher numa posição de liderança ajuda a empresa a se desenvolver. Só que eu estava refletindo sobre isso. Se a gente vê tantos pontos positivos, por que ainda é tão difícil? Se tem vários dados me mostrando que ter uma mulher na liderança vai melhorar a inovação da minha empresa, a criatividade, a maneira de debate, vai aumentar, pode aumentar a lucratividade do meu negócio em 20%, por que ainda não acontece? É machismo? Será? Né? Eu acho que cabe a gente ter essa reflexão. Porque se a gente for ao pé da letra, tem muita informação, tem muito dado, tem muita mulher incrível aí. Muita mulher incrível. Que não está conseguindo se colocar nesse lugar, se enxergar nesse lugar ou chegar nesse lugar. Agora eu quero deixar para o próximo bloco para você responder. Tem muitas mulheres incríveis que não conseguem chegar a esses cargos, a essas posições. Como estimular elas a Perfeito. buscarem isso, a irem atrás, a lutarem e a dizer, não, eu quero chegar lá, vou conseguir. Você responde já já. Quer deixar uma pergunta também para a Lida responder deixar depois? uma... Existe não sei se mito de que as mulheres conseguem fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Eu queria saber se na sua experiência isso é verdade ou isso não existe. Simbora. Daqui a pouquinho, Lila Azevedo responde pra gente nessa entrevista sobre empreendedorismo feminino aqui na Band News FM no Dia Internacional da Mulher. A gente continua nossa conversa sobre empreendedorismo feminino com Lila Azevedo, que é sócia-diretora de uma empresa de tecnologia. Nós deixamos 2 perguntas no bloco passado. Lila falava no bloco passado a respeito de mulheres incríveis que podem chegar e que têm capacidade de chegar a cargos de destaque, cargos de gestão. Eu perguntei como estimular essas mulheres a quererem chegar lá, a mirarem, a estabelecerem como meta. Eu quero chegar ali, quero ser uma gestora, quero ser uma líder. Cláudia também deixou pergunta. Foi sobre não sei se é mito ou se é verdade que as mulheres têm capacidade de fazer várias tarefas, várias coisas ao mesmo tempo. Particularmente eu acho que é verdade, sabe? Mas enfim. Lila, aqui é feito Enem. Você pode responder a mais fácil para depois deixar a mais difícil pro final. Pois vamos responder a multitarefa, né? Não por ser mais fácil, mas por isso ser tão falado. Acho que sim, as mulheres conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas é necessário fazer esse tanto de coisa ao mesmo tempo? Acho que cabe a reflexão, né? Acho que a mulher está o tempo todo querendo provar algo. Então ela consegue ser uma excelente mãe, ela consegue trabalhar, ela consegue dar conta da casa, ela consegue estudar, ela tá ali em várias situações, sendo multitarefa. Mas será que é realmente necessário? Será que isso não se transformou em uma prova? Preciso provar para o mundo que eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, além de ser a pessoa do lar, a pessoa da família? Então, assim, é verdade, mas eu já deixo a reflexão. Será que é realmente necessário? Hoje em dia se fala muito em inteligência emocional. Será que ser multitarefa o tempo todo é bom para sua inteligência emocional? Né? Você tem que dar o seu melhor no trabalho, você tem que dar o seu melhor na sua família, você tem que dar o seu melhor nos seus estudos.
Ninguém consegue ser bom em tudo, É verdade. né? É uma exigência, enfim, a mais, né? A mais. Então, acho que eu deixaria mais a reflexão que às vezes não é necessário ser bom em tudo. É importante ser multitarefas, conseguir fazer várias. Eu tô aqui agora, tô conversando com você, botei meu celular para gravar aqui, tô com o pessoal do marketing para tirar umas fotos, tô conseguindo visualizar tudo. Mas eu não poderia estar aqui só focada na entrevista o tempo todo para fazer o melhor, mas o tempo todo a gente tem que estar em alerta. E às vezes isso não é tão bacana para nossa saúde mental, que é algo que tá tão falado ultimamente, né? Uhum. Cabe a reflexão. E sobre as mulheres? Como estimulá-las? Como é que a gente estimula essas mulheres maravilhosas, lindas e empoderadas, a estarem buscando cada vez mais o seu lugar no mundo? Primeira coisa que eu quero dizer para elas, para vocês que estão nos ouvindo hoje, é que tenham um propósito muito bem definido. Porque já diz Alice no País das Maravilhas, né? O gatinho de botas. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, o primeiro passo é você saber aonde você quer chegar. Que aí você vai conseguir traçar metas e objetivos para alcançar o que é que você deseja. É o principal. Vez ou outra eu dou aula nas faculdades, faço algumas palestras e eu gosto de deixar esse impacto. Dentro da sala de aula, você não consegue aprender a absorver 100% das coisas. Encontre o que é necessário para que você aprenda. Que aí você vai conseguir se conectar com pessoas, você vai conseguir fazer um networking e aprender, se aperfeiçoar. Acho que se você tem uma mentalidade, eu quero ser líder, eu quero me desenvolver profissionalmente, mas você não sabe para onde você quer ir, que lado você quer ingressar, tudo vai se tornar ainda mais difícil. Vai se tornar mais difícil você criar conexões profissionais, você buscar capacitações nessa área, você conseguir enxergar o seu desenvolvimento em cima disso. Então, eu acho que o principal, Cacá, tenha um propósito bem definido e trace metas em cima disso. E quando eu falo metas, é metas de capacitação, de estudo e principal de networking. Busque se relacionar com pessoas da área. É incrível quando a gente aprende, o quanto a gente aprende conversando com pessoas da mesma área. Sobre essa questão de formação de network, hoje tem muito curso remoto, tem muito... E as pessoas, até pela comodidade, porque se deslocar enfim, às vezes é complicado, Sim. é demorado, mas esse contato presencial faz toda a diferença, né? É bem mais, vamos dizer assim, produtivo. Perfeito. Para a formação de um network. E hoje em dia a tecnologia ajuda muito, então tem muitas reuniões online. Você não consegue estar aqui presencial, apertando na mão, abraçando, mas você consegue estar face to face, olho no olho, ali em um Meet, em uma plataforma online. Aonde funciona, é muito funcional. E existem várias situações para isso. Hoje eu sou mentora voluntária do Mentorelas, que é uma mentoria voltada para negócios, tecnologia e empreendedorismo apenas para mulheres. Como é que as mulheres podem ter acesso a essa mentoria? Primeiro, vou deixar meu Instagram aí disponível para vocês, que é o @LilaAzevedo, né, 2 Os no final. Então, conversa comigo. Eu tenho também um projeto chamado Talk Retado, que é onde eu faço mentorias, faço consultorias para pessoas que querem se desenvolver e ir para o lado mais da experiência do cliente, de processos, de gestão. O Mentorelas tem o Instagram também, @Mentorelas. Então, existe um link, um formulário, onde as mulheres elas conseguem participar e entrar no ciclo de mentorias. Por que eu estou dizendo isso? Hoje em dia, existem meios para ajudar outras mulheres a se desenvolverem, mas talvez isso não é tão bem divulgado. Fica mais oculto e o boca a boca funciona melhor. Então eu trago esses 2 cenários aqui para vocês, mas existem vários outros. Tem o Sebrae Mulher de Negócios, que é algo que é voltado para mulheres também. Eles fazem um acompanhamento. Já fui avaliadora e verificadora do Sebrae Mulher de Negócios. Ouvi histórias incríveis, maravilhosas, de mulheres fortes, determinadas, empreendedoras, que, nossa, chorei bastante já ouvindo essas histórias, que eu não teria a oportunidade de ouvir se eu não estivesse ali. Então, hoje em dia, existem vários meios. Acho que as redes sociais, elas facilitam você buscar isso. Google, Instagram, LinkedIn, tem muita coisa bacana por lá para ajudar mulheres a se desenvolver. Então, quer participar da mentoria gratuita, gente? É completamente colaborativa, voluntária, para ajudar vocês a se desenvolverem. Tem um Mentorelas, tem um Talk Retado. Me segue no Instagram, @LilaAzevedo. Manda um direct, eu faço questão de bater um papo com vocês. É muito importante isso. As mulheres precisam se ajudar, porque nós somos incríveis. E acho que o mundo com mulheres é cada vez melhor.
Começamos, portanto, com Lila Azevedo, sócia-diretora de uma empresa de tecnologia, 12 anos de experiência com clientes, exemplo de empreendedorismo feminino. Obrigado, Lila, pela entrevista. Sucesso para você. Eu que agradeço. É muito bom estar batendo esse papo com vocês aqui de novo, né? Que eu já vim. Verdade. Nossa sócia. Tô quase sócia. Além de sócia da empresa, é sócia da gente. Não esqueça de carimbar o seu cartãozinho Fidelidade. Não, tá tudo na saída certo. ali tem Já carimbo. aguarda a próxima. Obrigado, viu, Lila? Sucesso para você.